Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Toda capital, toda cidade tem os seus mistérios. Porto Alegre também. Ninguém melhor do que o grande escritor Moacir Scliar para traçar, identificar, descobrir os mistérios de Porto Alegre. Em 1975, Moacir Scliar publicou Os Mistérios de Porto Alegre. Coletânea de crônicas publicada pelo jornal Zero Hora. Neste livro, Moacir Scliar, nas suas crônicas sobre os mistérios de Porto Alegre dos anos 70 e até um pouco antes, mas fundamentalmente, como esse livro foi escrito em 1975, Moacir Scliar cingiu-se a Porto Alegre dos anos 70. E aí ele traça Porto Alegre, os seus mistérios do carnaval, da ponte do Rio Guaíba, a antiga ponte, agora nós já temos uma nova ponte recém-inaugurada, sobre a nossa Avenida Ipiranga, sobre os turistas que vêm para Porto Alegre, quem são eles, quais os seus mistérios, sobre a nossa famosa Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, sobre a famosíssima Procissão dos Navegantes, e sobre as pessoas que vivem em Porto Alegre, sobre os porto-alegrenses. Eu separei aqui 2 textos para que você veja que magnífico esse livro. Inicia Moacir Scliar dizendo: Geografia fantástica da cidade de Porto Alegre. Diz o autor: a moda de Castro Alves, estamos em plena semana de Porto Alegre. Falemos sobre a cidade. Jerônimo de Ornelas estaria mais autorizado a isso, claro. Mas eu nasci aqui, Jerônimo não. Estou vivo. Ainda não saí de casa hoje, Jerônimo não. Atrevo-me, pois, a escrever. Não estou muito velho comparando a outros anciãos, mas minhas lembranças da infância falam de uma cidadezinha pequena e sorridente. Três Figueiras, é um bairro de Porto Alegre, era campo. Ali se fazia piquenique. Em Teresópolis também. E ir à praia de Ipanema era uma aventura que exigia dias de preparação. Cresci e engordei. A cidade também. Expandiu-se para todos os lados, para cima, para baixo. Não sei, quem conhece os subterrâneos de Porto Alegre? Eu ainda não. Há muitos edifícios novos. Conheço alguns dos arquitetos, dos engenheiros que os construíram. Era do meu tempo, brincávamos juntos em ruas de bairros tranquilos. Desejaria que tivessem seguido meu caminho, que tivessem feito ficção, construindo castelos imaginários ou moinhos de vento, ao invés de caixas de socar gente dentro, diz o autor. Outro sinal do crescimento da cidade, os automóveis. Enchem nossas ruas, buzinam, correm por viadutos e vias expressas. Onde vão? Para o centro. O centro da cidade é colorido, brilha nos anúncios de acrílico. As vitrinas estão cheias. O que se usa nos Estados Unidos já está se usando aqui. Os últimos best-sellers americanos já estão traduzidos e à nossa disposição. As lojas surgem e desaparecem com rapidez estonteante. Cadê a corretora de letras que estava aqui? A corretora de ações comeu. A caderneta de poupança comeu. Agências de turismos, imobiliárias, casas de loteria esportiva aparecem e se somem, mas afinal, perguntam seus economistas, onde está o dinheiro? Sua voz é abafada pelas sirenes das diversões eletrônicas, pelos gritos dos camelôs, dos engraxates, dos cambistas, dos pedintes.
um verdadeiro exército alimentado sem cessar pelas vilas populares. E os delinquentes? Exigem-se providências, de imediato, providências. No entanto, a cidade somos nós, diz Moacir Scliar. Quem está dentro dos automóveis? Nós. E nos edifícios? Nós. Assumamos. Apesar dessa nossa relação ambivalente com a cidade, dessa tendência em querer só as coisas boas, sem pagar o preço que elas custam, a volta à natureza, a época em que as ovelhinhas pastavam nas colinas de Porto Alegre, não é mais possível. O que precisamos é mudar a nossa vida. A cidade mudará conosco, porque há várias Porto Alegre, uma para cada habitante. Eu, por exemplo, tenho dentro de mim uma geografia fantástica, uma cidade em que cada bairro conta uma história estranha. Sensacional esse início, onde ele fala sobre a geografia de Porto Alegre. Aqui ele faz um ode à antológica Galeria Chaves, Antologia da Galeria Chaves. Diz ele, isso é uma galeria famosa em Porto Alegre, ainda hoje. Apesar da febre, e aqui na época não tinha os shopping centers ainda, apesar da febre imobiliária, a cidade ainda preserva recantos mágicos, desvãos de onde o passado sorridente espreita, lugares que fazem pensar, que causam impressões. Galerias existem muitas na nossa cidade, mas nenhuma como a Galeria Chaves. Outras podem ser mais movimentadas, mais eficientes, mais sortidas. Quanta coisa cabe nestas lojinhas de artigos japoneses? Quantos gravadores, quantos minúsculos instrumentos, quantos brinquedos engenhosos. Isso a Galeria Chaves não tem, mas tem o encanto de uma velha dama, uma atmosfera mágica que envolve também o camelô que, parado na entrada da Rua da Praia, vende serpentes de brinquedo. Depois vamos falar desse camelô. Antes, entremos na galeria. E aí entra o autor na Galeria Chaves, falando maravilhosamente sobre esta antológica Galeria de Porto Alegre. E aí ele vai percorrendo toda Porto Alegre e seus mistérios. Tem um momento do livro que ele faz 20 perguntas ao porto-alegrense. Eu vou ler a primeira e eu vou ler a última. Primeira pergunta. Porto-alegrense, és feliz? A última pergunta. És feliz, porto-alegrense? Então, fica ao entorno de cada um de nós esta resposta. Mas, livro obrigatório, porque ninguém mais do que Moacir Scliar para decifrar os mistérios de Porto Alegre, fundamentalmente os mistérios de Porto Alegre dos anos 70. Então, os mistérios de Porto Alegre, Moacir Scliar.